Qual o conteúdo do testamento? O que eu posso colocar dentro do testamento? Quais são as disposições que eu posso fazer dentro de uma cédula testamentária? Bom, a primeira delas, só para classificação didática, são as chamadas disposições puras e simples, que são as mais recorrentes dentro do testamento. Deixo tal coisa para fulano, deixo tal coisa para Beltrano, né? São disposições que não fixam nenhum tipo de ônus, não fixam nenhum tipo de restrição, não tem nenhum tipo de condição, né? São disposições puras e simples, que são as mais usadas num testamento, certo? Muito bem. As condicionadas, elas também podem ser inseridas em testamento. Vejam, eu não posso condicionar o recebimento de uma herança legítima, mas eu posso condicionar o recebimento de uma herança testamentária. A minha parte legítima, aquela destinada aos herdeiros necessários, ela não pode ser condicionada. Eu não posso dizer assim, meu filho só vai receber se fizer tal coisa. Não, a parte dele, a legítima, ele enquanto herdeiro necessário, ele vai receber e não precisa fazer absolutamente nada. Enquanto que na parte disponível, aqueles meus 50% disponíveis, esses eu posso condicionar como eu quiser. E aí nós aplicamos a mesma regra das condições que nós já conhecemos, ou seja, condições suspensivas ou condições resolutivas. Lembrando que condições suspensivas, elas precisam acontecer para que eu exerça o direito, e condições resolutivas, se acontecerem, eu perco o direito. Então, a condição suspensiva seria deixo para fulano de tal desde que ele case, né? Então, uma condição é o casamento. Desde que ele case é a condição para receber herança. Eu deixo para fulano desde que ele esteja casado quando da minha morte, por exemplo. É uma condição suspensiva. Já uma resolutiva é diferente. Eu deixo para fulano de tal determinado bem até que ele case. E aí, depois, quando ele casar, então, aquele bem sairá da propriedade dele e eu posso determinar o destino. Se eu não determinar o destino, ele vai ser repartido entre os herdeiros legítimos. Então, eu posso condicionar o recebimento da parte disponível, impondo a esse herdeiro condições suspensivas ou resolutivas. Condições suspensivas são aquelas que precisam acontecer para receber a herança, e condições resolutivas são aquelas que, se acontecerem, a pessoa vai perder a herança recebida, ou deixará de receber se ela já tiver acontecido quando da morte, certo? Isso é perfeitamente possível inserir sobre a parte disponível, sobre aqueles 50% para quem tem herdeiros necessários. Muito bem. As disposições excludentes, e aqui eu quero examinar as disposições excludentes juntamente com as disposições de partilha. Essas duas aqui que se completam, né? A excludente de partilha. A excludente é quando eu quero inserir no testamento dizendo que eu não quero que fulano de tal receba, que o herdeiro receba no seu quinhão determinados bens. Bom, a cláusula excludente, ela é aplicada sobre a legítima. Vejam, a condição suspensiva não se aplica sobre a herança legítima, mas a disposição excludente se aplica sobre a legítima destinada aos herdeiros necessários. Eu tenho 3 filhos, esses 3 filhos vão receber cada um 1/3 do meu patrimônio, e eu quero colocar no testamento dizendo, não quero que o filho A receba, por exemplo, a casa da praia. Então, é uma cláusula excludente. Eu não quero que no quinhão do filho A ele receba a casa da praia. Ou eu não quero que no quinhão do filho B ele receba o meu automóvel. Ou eu não quero que o filho C receba nenhuma parte do seu quinhão em dinheiro vivo. Então, essas cláusulas excludentes, elas não têm por finalidade diminuir o quinhão. Elas não diminuem o valor do quinhão. Elas mantêm o valor do quinhão, apenas dizem que aqueles bens não devem compor o quinhão hereditário deste ou daquele herdeiro. Essa é a diferença.
Então, eu pego a cláusula excludente e digo, olha, eu não quero que fulano receba isso, Beltrano aquilo, ciclano. Então, eu digo quais os bens que não devem compor o quinhão hereditário. Essa é excludente. A de partilha é exatamente o inverso. A de partilha é includente. A cláusula de partilha é exatamente o contrário da excludente. Na cláusula de partilha eu digo, eu quero que no quinhão do filho A ele receba a casa da praia. Que a casa da praia fique para o filho A. Vejam, eu não estou usando os meus 50% disponíveis para isso. Eu até poderia, mas eu não tenho interesse em entregar mais bens para um filho em relação aos outros. Não é essa a finalidade dessas cláusulas. A finalidade dessas cláusulas é já compor os bens do quinhão. Então, eu digo, dentro do quinhão daquele filho, respeitado o valor do quinhão daquele filho, mantido 1/3 para aquele filho, eu quero que ele receba a casa da praia. O filho B, eu quero que receba o automóvel. O filho C, eu quero que receba as cotas da empresa. Certo? Então, na cláusula de partilha, eu incluo no quinhão de cada um os bens que eu quero que aquele filho receba. E na disposição excludente, eu digo que eu não quero que o filho tal receba tal bem. Respeitado sempre o valor do quinhão de cada um. Porque se eu quiser mesclar essa disposição com a parte disponível, eu também posso fazer, certo? Então, eu posso simplesmente dizer assim, não, deixo a minha casa da praia para o filho A dentro da minha parte disponível, nenhum problema. Os meus 50 disponíveis, eu também posso dispor em favor de um filho. O filho pode receber os 50% disponíveis, então eu posso fazer isso, eu posso mesclar a vontade que eu tenho de que o filho A receba a casa da praia com os 50% disponíveis, fazendo com que a casa da praia fique integralmente para ele, caso a casa da praia seja superior a 1/3 do meu patrimônio. Como eu tenho que respeitar 1/3 e eu quero deixar a casa para ele, a casa vale mais do que 1/3, então eu posso usar a parte disponível para isso. Então eu posso mesclar. Mas essas cláusulas também podem ser usadas sem a parcela disponível, somente dentro da legítima, definindo a forma de divisão dos bens. Se eu fizer isso e respeitar o quinhão de cada um, a cláusula é válida. Agora, se eu fizer isso e não respeitar o quinhão, a cláusula não vale. Porque a herança necessária, como vocês sabem, ela é sagrada, não tem exceção. A pessoa vai receber aquele mínimo, né, que é os 50% para quem tem herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuge, vai receber aquele mínimo e aquele mínimo eu não tenho como diminuir. Entendido isso? Então, na cláusula excludente, eu digo quais os bens que eu não quero que componham o quinhão de um determinado herdeiro, e na cláusula de partilha, eu digo o contrário, quais os bens que devem compor o quinhão de cada herdeiro. Muito bem. A cláusula revogatória é a cláusula mais simples do mundo. É a que revoga testamentos feitos anteriormente. Sempre se recomenda, como eu disse antes, que se coloque essa cláusula no final do último testamento. Aí evita qualquer discussão a respeito de testamentos anteriores, se vale, se não vale, se revogou total, se revogou parcial, se a cláusula é incompatível ou não é incompatível com o testamento anterior, e aí fica aquela discussão toda. Então, se eu coloco a cláusula revogatória ao final, ali fica claro que todos os eventuais testamentos ou codicílios feitos anteriormente estão revogados. Então, a cláusula é simples, né? Revogo todos os atos de disposições anteriores, revogo todos os testamentos e codicílios feitos anteriormente. Só assim já é suficiente para revogar o testamento, certo? A cláusula de fideicomisso, gente, é uma cláusula, na verdade, interessante, mas de uso restrito. Para que ela serve? O fideicomisso hoje serve apenas para beneficiar a prole eventual. Serve apenas para beneficiar uma criança ainda não nascida. Uma criança que não se sabe ainda se vai nascer. Então, vejam só. Eu quero deixar determinados bens, determinado valor,
para os filhos do meu irmão. Só que o meu irmão ainda não tem filhos. Então, ele poderá ter no futuro e eu já quero deixar alguma coisa para eles, certo? Ou, mais interessante do que isso, eu posso, através do fideicomisso, deixar bens para um futuro filho meu, ou seja, um filho gerado após a minha morte. Vocês sabem que o Código Civil permite a fecundação pós-morte. E através da fecundação pós-morte eu posso ter um filho que venha a ser gestado, que inicia a gestação após a minha morte. Ora, se o filho vai iniciar a gestação após a minha morte, significa que ele não está em gestação no dia da minha morte. Logo, ele não é herdeiro legítimo, porque ele não estava em gestação no dia da morte, no dia da saizina. Então, ele pode ser gerado posteriormente, eu posso prever para esse filho futuro a deixa de determinados bens ou valores através do fideicomisso. Como eu faço isso? Eu nomeio uma pessoa que vai ser proprietária desses bens durante um certo tempo até o nascimento dessa criança. O prazo para essa criança nascer, o prazo máximo, é de 2 anos, a contar da morte do testador. Então, esse é o prazo máximo. Eu posso fixar prazos menores, mas o prazo máximo é de 2 anos. Então, até 2 anos, essa criança tem que ser gestada ou adotada, também adoção, para que se cumpra a condição testamentária. Então, eu deixo para alguém que se tornará proprietário da coisa, e esse alguém, proprietário da coisa, vai transferir automaticamente a propriedade para a criança quando a criança nascer. As figuras são de nomes difíceis, mas basicamente nós chamamos de fideicomitente o testador, aquele que institui o fideicomisso, fideicomitente o testador, fiduciário o primeiro proprietário, aquele que vai receber as coisas, os bens quando da minha morte, fiduciário, então esse que recebe, e fideicomissário a prole eventual. Então, fideicomitente, fiduciário e fideicomissário. O fideicomissário é a prole eventual. Como eu disse, ela tem 2 anos para ser gerada, gestada ou adotada. Ocorrendo isso no prazo de 2 anos, ela vai receber. Não ocorrendo isso no prazo de 2 anos, se ela não vier a nascer, não vier a ser gestada, não estiver pelo menos em gestação, então o fiduciário, que tinha uma propriedade resolúvel, que tinha uma propriedade com termo certo final, que era o nascimento daquela criança, ele se torna proprietário definitivo. Então, o fiduciário que tinha uma propriedade resolúvel passa a ter uma propriedade definitiva, completa. Ele se torna, então, proprietário da coisa e fica proprietário. Proprietário ele já se torna, mas ele fica proprietário da coisa se a criança não nascer em 2 anos. Então, naqueles casos que eu combinei, por exemplo, com a minha esposa, uma fecundação pós-morte. Então, nós congelamos lá o sêmen ou congelamos já um óvulo fecundado, etc. Está lá o material genético para isso. E aí eu venho a morrer, já está previsto isso, e eu faço um testamento antes de morrer, dizendo, deixo para os meus futuros filhos determinados bens, determinado valor. E nomeio como fiduciário a minha esposa. Então, quando eu morrer, a esposa fica proprietária desses bens, e quando essas crianças vierem a nascer, e tem esse prazo aí, como eu disse, antes de 2 anos, aí os bens são repassados, a propriedade dos bens é repassada para as crianças, ou para a criança, para o filho ou para os filhos. Compreendido isso? Então, só o nome é complicado, mas é uma forma interessante, muito interessante, de beneficiar a prole eventual. A natureza do fideicomisso é de substituição. Eu substituo o fiduciário pelo fideicomissário, certo? Então, vocês vão encontrar esse regramento no capítulo relativo à substituição sucessória. Ali vocês vão encontrar o regramento do fideicomisso. A verdade é que não é a única forma de eu beneficiar uma prole eventual, certo? Eu também posso, ao invés de nomear um fiduciário que se tornará proprietário, eu posso nomear apenas um administrador desses bens.
Aí, neste caso, é completamente diferente. Não é o fideicomisso, não é substituição. Eu posso deixar para a prole eventual, nomeando o administrador, que vai ficar cuidando desses bens até essa criança nascer. O prazo é o mesmo, o prazo é de 2 anos, certo? Porque não pode ficar esperando indefinidamente. Então, o prazo de 2 anos se aguarda para a criança nascer até 2 anos da minha morte. Se essa criança não for gestada até 2 anos, então aqueles bens vão para a sobrepartilha. Ou seja, aqueles bens são devolvidos ou entregues ao espólio, e o espólio vai repartilhar entre os herdeiros legítimos. Então, é outra forma também de beneficiar a prole eventual, né? Nomeando apenas um administrador que vai cuidar desses bens. E lá está lá embaixo lá, a cláusula de administração, que é uma das formas possíveis de fazer isso, certo? Então, vamos lá. O fideicomisso é uma forma de substituição em que o fideicomitente é o testador, deixa para o fiduciário que se torna proprietário e que vai repassar essa propriedade ao fideicomissário, que é essa prole eventual, essas crianças ou essa criança que vai nascer ou vai ser gestada ou vai ser adotada até 2 anos da morte do testador. Compreendido isso? Dúvidas? Muito bem. Cláusulas restritivas. Nós temos, na verdade, várias cláusulas, eu examino as 5 mais importantes, né? A inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade, cláusula de administração e cláusula de subrogação. Vamos começar pelas 3 primeiras, porque elas são interligadas. A inalienabilidade, ela já contém a impenhorabilidade e a incomunicabilidade automaticamente. Então, se eu insiro uma cláusula de inalienabilidade, eu estou automaticamente dizendo que aquele bem não pode ser penhorado e aquele bem não será comunicado no regime da comunhão universal de bens. Automaticamente, quando eu faço a primeira, eu já estou fazendo as outras duas. O inverso não é verdadeiro. Quer dizer, a cláusula de impenhorabilidade não contém as demais e a cláusula de incomunicabilidade também não contém as demais. É a primeira que é mais abrangente, segundo dispõe o artigo 1911 do Código Civil. Através da cláusula de inalienabilidade, essa pessoa não poderá vender esse bem. E aí eu posso inserir isso por um certo tempo. Por exemplo, não poderá vender até completar 30 anos, ou eu posso inserir sobre determinada condição, não poderá vender enquanto não casar, ou só poderá vender após casar, ou eu não preciso inserir nenhum termo, nenhuma condição, simplesmente vou inserir essa cláusula e aí ela fica por toda a vida. Ela se mantém durante toda a vida daquele sujeito. Lógico, quando esse sujeito morrer, esse que recebeu a herança com cláusula de inalienabilidade, quando ele morrer, o bem será transferido aos seus herdeiros sem a cláusula. A cláusula não dura mais do que uma geração. Eu não posso inserir ela por várias gerações. No máximo, eu posso inserir pela geração para quem eu deixei, né? Durante a vida inteira, mas a vida inteira apenas da pessoa para quem eu deixei aquele bem. Certo? Se essa pessoa quiser fazer um novo testamento e inserindo novamente a cláusula para os seus herdeiros, é outro problema. Mas eu não posso dizer, se tornará inalienável para fulano e depois que ele morrer continuará inalienável. Isso não é possível, certo? A cláusula de inalienabilidade, então, impede que esse bem seja vendido, impede que esse bem seja doado, impede que esse bem seja dado em garantia real. Inalienável, né? Alienação, você sabe o conceito de alienação do ponto de vista jurídico, que não é apenas venda, né? É qualquer tipo de transferência da coisa. Então, ela se torna inalienável. Muito bem. Essa cláusula eu posso inserir sobre a parte disponível sem nenhum problema, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de requisito especial. Simplesmente insiro sobre a parte disponível e pronto,
mesmo que ela seja deixada aos meus filhos, não interessa quem vai ser beneficiado, eu posso inserir a cláusula de inalienabilidade livre, porém, se eu quiser inserir sobre a legítima dos herdeiros necessários, e eu posso fazer isso, eu posso inserir a cláusula de inalienabilidade sobre a herança deixada aos herdeiros legítimos, aos herdeiros necessários. Se eu quiser fazer isso, eu faço, mas eu tenho que justificar. Essa justificativa poderá ser objeto de apreciação judicial, de discussão judicial, e se o juiz entender que essa justificativa não é razoável, não é justa, o juiz pode levantar a restrição. Pode dizer que o bem será transferido sem nenhuma restrição de inalienabilidade. Então, eu tenho que apresentar uma justificativa verdadeira, né? Como, por exemplo, uma ideia de que a pessoa é um pródigo, né, que se desfaz dos bens, ou que já faliu várias vezes e que eu tenho receio que fique ao menos sem moradia, então eu deixo um apartamento com cláusula de inalienabilidade para garantir a moradia, já que a pessoa perdeu várias vezes a moradia que tinha, e passou necessidades. Enfim, uma situação concreta em que eu possa realmente convencer o juiz e o MP de que aquela cláusula vai produzir um efeito benéfico, vai produzir um efeito em favor daquela pessoa e não um castigo para a pessoa. A inalienabilidade é uma proteção, né, e não uma penalidade a ser aplicada. Então, né, sob essa ótica é que ela deve ser inserida no testamento. Então, repetindo, sobre a parte disponível, sobre aqueles 50, eu posso inserir a cláusula sem dizer nada. Sobre a parte legítima dos herdeiros necessários, eu também posso inserir a cláusula, só que eu tenho que justificar. E essa justificativa, colocada no testamento, vai ser objeto de discussão judicial, ou poderá ser objeto de discussão judicial se a pessoa não aceitar. E o juiz poderá analisar e manter ou não manter aquela restrição sobre a legítima. Então, a parte da legítima é que permite a discussão, porque é a única parte em que há necessariamente uma justificativa, certo? A cláusula de impenhorabilidade, ela impede apenas a penhora do bem, né, como ato de constrição judicial decorrente de uma execução do cumprimento de sentença. Então, a impenhorabilidade impede a penhora do bem. E a cláusula de incomunicabilidade, ela impede a comunicação daquele bem no regime da comunhão universal. Por que no regime da comunhão universal? Porque é apenas o regime da comunhão universal que permite a comunicação de heranças. Então, se eu sou casado em comunhão universal e recebo uma herança, essa herança vira patrimônio comum do casal. Nos demais regimes, em todos os demais regimes, uma herança é exclusiva daquele que recebeu. Se eu sou casado em comunhão parcial, qualquer outro regime, eu recebo uma herança, essa herança é somente minha. E aí a cláusula da incomunicabilidade nem faz sentido. Então, basicamente, ela é feita para impedir a comunicação dos bens com o cônjuge quando o casamento for comunhão universal de bens. Certo? A impenhorabilidade e a incomunicabilidade obedecem às mesmas regras da inalienabilidade. Quer dizer, eu também, para inserir sobre a legítima dos herdeiros necessários, eu preciso justificar. Eu preciso dizer por quê. E essa justificativa poderá ser objeto de discussão judicial, decisão judicial. Certo? Então, repetindo, a inalienabilidade, impenhorabilidade e comunicabilidade, as três cláusulas, elas podem ser inseridas livremente sobre a parte disponível, mas sobre a legítima dos herdeiros necessários, ela só pode ser inserida mediante justificativa, mediante uma justificativa plausível, razoável, que o juiz considere justa, porque se ele não considerar justa, ele poderá, a pedido da parte, levantar, retirar aquela restrição, certo? É uma restrição que vai aparecer na matrícula e, logicamente, aparecendo na matrícula, vai dar efeitos, produzir efeitos perante terceiros. Muito bem. A cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e comunicabilidade, embora ela possa ser inserida, como eu disse, tanto sobre a legítima quanto sobre a parte disponível,
na verdade, possui algumas exceções. Esses bens, mesmo gravados, os bens, mesmo gravados com essas restrições, com essas cláusulas, eles podem ser desapropriados, que é uma forma de alienação, né? Embora se exija que, com a indenização decorrente da desapropriação, a pessoa adquira um outro bem semelhante, que também será inserido com essa cláusula, é verdade isso, mas ele pode ser desapropriado. Mesmo com essa restrição, com qualquer uma dessas restrições, ele não impede uma execução fiscal sobre o bem, impostos ou taxas incidentes sobre o bem, certo? E também, mesmo com essas disposições de inalienabilidade, não impede que eu peça para o juiz uma autorização para trocar o bem. Quer dizer, eu ganhei, por exemplo, um apartamento no Rio de Janeiro e eu moro em Porto Alegre, então eu quero trocar esse apartamento do Rio de Janeiro por um em Porto Alegre. Aquele apartamento do Rio de Janeiro que eu recebi está com a cláusula de inalienabilidade, né, o que impede a venda, mas eu peço, através de uma ação judicial, eu peço autorização para o juiz para vender aquele apartamento do Rio e, com aquele dinheiro, comprar um ou mais imóveis em Porto Alegre, certo? Então, é possível fazer isso. O juiz autorizando, fiscalizado pelo MP, é possível fazer isso. Na prática, a gente vê muitas ações para levantar essas cláusulas, né? Pessoas com problemas de saúde, com outras necessidades, né, de recursos que precisam vender esses bens, os juízes, em regra, eles têm aceitado o levantamento dessas disposições aí, né? Inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Mas tem que ingressar com uma ação judicial, isso não é automático. Eu preciso ingressar com uma ação judicial, preciso justificar o porquê, a necessidade, etc., e passa pelo crivo, certo? Então, 3 exceções que eu citei. Primeiro, desapropriações por interesse público. Segundo, execuções fiscais sobre taxas e impostos incidentes sobre o bem, não é qualquer execução fiscal, mas taxas e impostos incidentes sobre aquele bem. E terceiro, a própria possibilidade de subrogar, ou seja, de vender aquele bem para comprar outro em outro lugar que me seja mais útil, que me seja mais interessante, né? Imagine, por exemplo, eu recebendo um apartamento lá, que seja de 5 milhões de reais no Rio de Janeiro, né? Então, é completamente inútil um apartamento desses. Eu prefiro comprar, quem sabe, 5 ou 10 apartamentos em Porto Alegre, né? Ou salas comerciais, ou lojas, enfim, esse recurso todo eu posso transformar em outros imóveis que sejam mais benéficos para mim no lugar onde eu moro, e eu peço autorização para isso, apresento todas as propostas de compra, de venda, isso é fiscalizado pelo Ministério Público, os bens serão avaliados, e se o juiz autorizar, toda essa transação também passa pelo juízo e tem que prestar contas, tem que mostrar que isso tudo foi feito, e esses novos bens comprados continuam com a mesma restrição, continuam com a restrição de inalienabilidade, certo? Então, a restrição continua, apenas eu substituir aquele bem por outro. Muito bem. A cláusula de administração, gente, ela é usada em várias situações, né? Uma delas eu mesmo já disse, é aquela em que você quer beneficiar a prole eventual e nomeia um administrador para esses bens. Então, esse administrador vai cuidar desses bens até que aquela prole eventual venha a nascer. Outra forma também é a nomeação de administrador para herança deixada em favor de incapazes. Sempre que eu deixar uma herança em favor de um incapaz, bom, automaticamente os genitores daquele incapaz, se for menor, serão os representantes legais. Se ele for maior, será nomeado um curador. Então, se o incapaz for menor, ele terá como representação automática os seus genitores. Se ele não tiver genitores, ele terá nomeado um tutor. Lembram disso? Muito bem. Se esse incapaz for maior de 18 anos, já tiver completado 18 anos,
será nomeado um curador. Mesmo que tenha genitores, será nomeado um curador. Então, automaticamente o incapaz tem representante legal. Podem ser os genitores, como eu disse, podem ser o tutor, pode ser o curador. Eu não quero, e vejam só, e aí o uso da cláusula, a finalidade da cláusula é essa, eu não quero que aquele genitor, ou aquele tutor, ou aquele curador, seja o representante que vai cuidar dos bens. Seja o representante legal daquele incapaz que vai cuidar desses bens. Seja o administrador dos bens desse incapaz. Certo? Eu não quero. Por que eu não quero? Problema meu, eu não preciso dizer por quê. Eu estou usando a minha parte disponível e posso nomear isso. Aliás, estou utilizando, inclusive, a legítima. Eu posso usar isso não só na parte disponível, como também na legítima, sem nenhuma justificativa. Enquanto que as três primeiras eu preciso justificar para inserir sobre a legítima, essas três aqui, a cláusula de administração eu posso inserir sobre a legítima e não preciso dizer por quê. Certo? Então, eu não quero que o genitor seja, eu não quero que o tutor seja, eu não quero que o curador seja, então eu nomeio uma outra pessoa que será administradora da herança para aquele incapaz. Sem capacidade decorrer da idade, logicamente que essa nomeação desse administrador vai durar até os 18 anos. Mas se a incapacidade for uma incapacidade decorrente de doença mental ou deficiência mental, então aquele administrador vai ficar cuidando daqueles bens daquela pessoa, mesmo que essa pessoa tenha seu curador. Eu não quero que o curador cuide, então por isso que eu nomeio um outro administrador. Não sei se ficou confuso, se ficou, me perguntem, por favor, mas basicamente eu não quero que o representante legal seja o administrador dos bens, eu quero nomear outro e através disso eu faço isso através da cláusula de administração, certo? Simples assim, mas é importante entender que é possível fazer isso, certo? E a última delas, que é a cláusula de subrogação, e aqui eu já coloquei, ó, é a única cláusula que não é permitida sobre a legítima. A administração é possível sobre a legítima, e essas três podem também ser inseridas sobre a legítima, desde que houver justificativa para essas três aqui, certo? A subrogação que não é permitida sobre a legítima é uma cláusula que determina que os bens serão substituídos por outros antes de serem entregues aos herdeiros testamentários ou legatários. Certo? Então, vejam só. Essa cláusula funciona assim. Eu quero que o meu automóvel, isso eu coloco no testamento, né? Eu quero que o meu automóvel seja vendido e que o dinheiro da venda seja entregue para o meu amigo fulano de tal, ou meu sobrinho, enfim, para quem eu quiser deixar, certo? A subrogação é essa determinação do testador de que aquele bem seja substituído por outro antes de ser entregue. Então, eu tenho um automóvel, eu não quero entregar o automóvel, eu quero entregar o valor correspondente ao automóvel. Então, eu determino que o espólio venda o automóvel e que o dinheiro seja entregue ao herdeiro fulano de tal. O contrário também é possível. Eu tenho uma poupança lá, por exemplo, lá com, que sei eu, com 100 mil reais, vamos supor, né? Então eu digo, olha, eu quero que com o dinheiro daquela poupança seja comprado um carro zero e entregue para o meu sobrinho fulano de tal. Então, o sobrinho não vai receber o dinheiro da poupança, vai receber um carro que será comprado pelo espólio e entregue ao sobrinho.